Então, pessoas, passando para avisar que esse podcast ele foi gravado em dezembro de 2019, com previsão de lançamento agora para janeiro desse ano, de 2020. Só que devido a alguns contratempos, como no caso a minha defesa de doutorado, eu tive que deixar de lado a edição desse podcast, inclusive de outros produtos que a gente vai lançar aí da Contextos, Arqueologia, e acabei somente podendo finalizar a edição agora, fazendo esse lançamento para vocês, beleza? Mas agora vai ser bem mais frequente, a gente pretende aí em 2020 lançar sempre tanto o podcast como também os vídeos no nosso canal do YouTube e no Instagram. Bom podcast para vocês, se gostarem, comente aí em nossas redes sociais. Valeu, até mais! Apresente as suas evidências. Foi aqui, neste plano, que eu descobri traços de uma criatura símia muito antiga. Que eu descobri ferramentas cortantes e flechas de quartzo e ossos fossilizados de gorilas carnívoros. Mas estes artefatos que estão aqui foram achados neste plano e remontam a séculos. Este é o paradoxo. Sendo uma cultura mais antiga, é mais avançada. Contextos Podcast, um oferecimento Contextos Arqueologia. Olá pessoas, tudo bom? Seja todo mundo muito bem-vindo ao primeiro episódio do Contextos Podcast. Me chamo Luiz Felipe, sou o seu apresentador anfitrião aqui nesse programa. E venho anunciar nesse primeiro episódio um pouco do que a gente está pretendendo com esse podcast e com outros produtos que estão sendo desenvolvidos pela Contexto com o intuito da divulgação científica, da popularização da arqueologia e por aí vai, beleza? Então a gente está aí nesse clima natalino, né, pós-natal, apesar de já ser dia 27, quando a gente está fazendo essa gravação, mas já estamos ainda aí para passar para 2020 e eu acho que é um momento bem oportuno para a gente pensar uma nova postura para esse ano e fazer com que a Contextos possa utilizar um pouco mais das ferramentas hoje que estão disponíveis aí para a gente poder gerar um conteúdo bem interessante e bem legal para quem tem um interesse pela arqueologia e principalmente para aquela pessoa que não tem interesse, porque realmente esse é o público que a gente quer atingir. Aquela pessoa que não conhece ainda o papel e a importância da arqueologia na sociedade atual como um todo, mas que pode ser sensibilizado através de conteúdos que são oferecidos aí na internet, através de vídeos, transmissões ao vivo, né, as lives e também com os podcasts. Podcast é uma coisa bem legal. Não sei se você que está me escutando agora já é um consumidor desse tipo de formato, mas cada vez está se popularizando mais esse tipo de conteúdo, né? Então a gente hoje tem programas de podcast já produzidos no Brasil sobre diversos temas e incluindo também divulgação científica. Então a gente tem profissionais de diferentes áreas aí já falando sobre as suas ciências, explicando como funcionam as suas atividades e trazendo esses temas aí enquanto pano de fundo de um conteúdo que às vezes pode até pegar outra linha, né? Além do informativo e pelo lado do humor, da diversão, do recreativo, né? De ser um produto que não só está preocupado em informar ou compartilhar conhecimento, mas também divertir, né? Então, hoje existe uma porrada aí de tipos de podcast disponíveis com diferentes formatos. Alguns seguem um formato tradicional, como um programa de rádio com diferentes apresentadores, participantes, debatedores. Outros são mais intimistas, apenas com um host, né, um apresentador falando, como vai ser o caso desse programa aqui inicialmente. Se a coisa mudar no decorrer, vai acontecer de maneira bem orgânica e bem natural, mas a ideia é que eu esteja sempre aqui no Contextos Podcast, acompanhando vocês, falando um pouco sobre as pesquisas arqueológicas, o que está por trás, um pouco dos bastidores. Então, já vou avisando que esse podcast aqui, ele tem um tom bem intimista e informal. A ideia é a gente conversar de maneira bem tranquila sobre um pouco de tudo, mas com arqueologia como pano de fundo de tudo isso, né? Então, espero que vocês gostem. Eu pensei muito sobre a questão de formatos e eu achei mais interessante, em vez de eu engessar
em um formato só, pensar em programas e coisas do tipo, né? Então tem o Contextos Podcast está sendo o primeiro, que vai ser, de certa forma, o carro-chefe aí pra gente levar, que leva o nome da Contextos à frente, como um todo. E a ideia é a gente falar um pouco sobre esses bastidores, um pouco mais sobre projetos, experiências, a história da empresa, minha história como pesquisador e de outros pesquisadores que têm envolvimento aqui, e por aí vai. Então vai ter um tom bem intimista, justamente para a gente não ficar preso naquela questão só, é um papo chato sobre arqueologia, eu que não sou da arqueologia não vou ter interesse. Mas não, a gente quer ser bem abrangente nessa conversa e falar sobre um pouco de tudo. Então, se você também tem interesse em sugerir pautas pra gente conversar, manda aí através das nossas redes sociais, porque esse conteúdo ele está disponível nas plataformas digitais, talvez seja por aí que você esteja nos escutando, através do Spotify, Deezer, entre outras plataformas, como também você pode estar vendo isso através do nosso canal do YouTube, né, da Contextos Arqueologia. E aí, tem no campo de comentários, vocês também podem deixar aí as suas recomendações, sugestões, correções, o que seja. Beleza? Então, é isso. Vamos começar o podcast. Agora, admitamos que muitos desses objetos, apesar de não identificáveis, foram obviamente fabricados por seres que conheciam metalurgia. E sem dúvida que o fato de muitas dessas ferramentas serem desconhecidas para nós sugere uma cultura a qual, de certa forma, é igual à nossa. Algumas dessas evidências são incontestáveis. Não fale comigo nos absolutos. A evidência é contestável. Primeiramente, queria pedir desculpas por vocês, por qualquer eventual erro que a gente tem aí com a questão da captação do áudio. Eu tava até me escutando e achei até que o microfone tava próximo demais. Mas enfim, desculpa, a gente vai melhorando isso aos poucos, até porque é a primeira vez que a gente tá fazendo conteúdo desse tipo. Então, realmente, a gente tá aprendendo agora na prática, né? Então, pode ser que alguma coisa ou outra fique incomode para ouvidos mais sensíveis, né? Mas eu espero que isso não atrapalhe a experiência, mas a gente garante que vai melhorar cada vez mais. Então, hoje, nesse programa, eu queria falar um pouco sobre a história da Contexto de uma maneira bem resumida, para falar um pouco sobre a questão da arqueologia e divulgação científica. Vou explicar um pouco sobre o que é isso que a gente faz aqui na internet e o que a gente pensa sobre isso, né? Para também a gente falar um pouco sobre o nosso projeto para 2020, das nossas ações aí de divulgação pela Contextos, beleza? Então vamos lá. Lançamos um vídeo ainda agora em dezembro, falando um pouco sobre essas questões do balanço aí da nossa produção durante o ano e sobre a questão dos podcasts para 2020 e outros produtos que a gente está pensando em desenvolver. Então, se você não assistiu, vá lá no canal, tem um vídeo explicando um pouco sobre isso, mas aqui a gente vai falar também um pouco sobre, né? Para quem não conhece, a Contextos Arqueologia, ela é uma empresa que atua com o desenvolvimento de projetos de arqueologia para o campo do licenciamento ambiental, basicamente, mas também a gente atua com outros setores, como museus, requalificações de reservas técnicas, projetos de conservação, projetos de educação patrimonial, divulgação científica e por aí vai, mas grande parte dos projetos estão dentro dessa área do licenciamento ambiental. Para quem não sabe, licenciamento ambiental é um processo, de certa forma, burocrático, legal, que tem que ser atendido por empreendimentos que vão causar um grande impacto em determinada área. Por exemplo, vão construir uma hidrelétrica, vão fazer uma ampliação de um porto, vão fazer uma marina, uma ponte. Então, quando a gente pensa que uma obra dessa acaba afetando uma grande área, por que afetando uma grande área? Porque vai destruir, né? Para você construir um pilar, para você construir uma hidrelétrica, você tem que inundar uma área. Para você fazer uma ponte, você vai ter que fazer uma série de pilares dentro daquele corpo d'água, de um rio, de uma baía e por aí vai. Então, isso tudo pode afetar um patrimônio arqueológico, porque a arqueologia no Brasil ainda, de certa forma, ela conhece uma pequena parcela do que realmente existe, né, de patrimônio. Por quê? Porque ainda somos poucos pesquisadores e poucas décadas de pesquisa, né? E isso fez com que o Brasil ainda tivesse um grande desconhecimento sobre o seu patrimônio, principalmente aquele
patrimônio pré-colonial, ou seja, que não está associado a períodos históricos de ocupação desse território, mas também aquele patrimônio que está embaixo d'água, né? Então, poucas vezes as pessoas se param para tomar conta, existem coisas antigas embaixo d'água. Geralmente a gente vive aquela fantasia do tesouro, né? Tem um navio pirata com um baú de ouro e por aí vai. Mas na verdade não é bem assim, né? Que as coisas funcionam e como são na realidade. Os nossos projetos, eles vêm para atender uma questão de licenciamento, para a gente dizer se naquela área onde vão fazer aquela obra existe algo a ser impactado, a ser destruído com a implantação daquela obra. E a gente se especializou nos últimos anos em atuar basicamente com projetos de arqueologia de ambientes aquáticos, ou seja, com empreendimentos que afetam ambientes aquáticos. Então, a maior parte dos projetos a gente vem desenvolvendo aí nos últimos anos foi nesse sentido. Mas também a gente já trabalhou em caverna, com questão de identificação de potencial de cavidades subterrâneas, né, que é algo que acontece muito em regiões onde tem uma grande formação cárstica de cavernas e coisas do tipo, e onde tem muita atividade de mineração, né? Então é bem comum esse tipo de trabalho. A gente fez muito desse trabalho lá para Minas Gerais, e principalmente a arqueologia subaquática vem sendo o nosso forte. Mas por conta disso que eu acho que é interessante essa questão de podcast, né? Porque eu acho que a gente pode mostrar uma visão que poucas vezes as pessoas conhecem ou tiveram a experiência de ter, né? Que é explorar cavernas, mergulhar em águas com pouca visibilidade, em águas sujas, em águas perigosas. Então é uma realidade que pra gente é normal, mas pra grande parte da sociedade não, né? Porque geralmente as pessoas só acabam tendo acesso ao resultado, né? Aquilo que a gente fez, o resultado realmente da pesquisa, né? Porque o grosso mesmo, que é essa exposição, fazer a pesquisa, mergulhar, acessar, os bastidores todos, realmente eles acabam sendo minimizados nesse processo de divulgação. Por isso que eu acho que é interessante produtos também para a gente explorar essas outras searas aí do desenvolvimento da arqueologia, né? Esses outros campos. E eu acho que é a proposta basicamente desse Contextos Podcast aqui. Então, a Contextos, ela é uma empresa que foi formada nesse sentido em 2012, mas realmente a gente começou a ter uma maior proatividade em 2013, que foi quando eu terminei meu mestrado em arqueologia pela Universidade Federal do Sergipe e foquei em simplesmente trabalhar em outras empresas, conhecer, rodar, né? Para ver a realidade de mercado, trabalhar com outras empresas. E aí eu vi uma realidade que eu não gostei muito, então eu foquei em fazer o meu, né? Trabalhar com minha empresa, que por mais que eu pegue uma quantidade menor de projetos, mas eu tenho um controle criativo desses projetos, consigo manter a qualidade e justamente a gente consegue atuar com uma coisa que eu gosto muito, né? Que é essa parte de divulgação da arqueologia. Para começar, os seus métodos para datar o passado são bem rudimentares. Há geólogos na minha equipe que ririam das suas especulações. Mas existe a boneca, senhor. Sim, é verdade. Ali, a boneca com aspecto humano. Mostre, Cornélius. O que é que isto prova? A minha netinha brinca com bonecas desse tipo. A boneca foi achada ao lado de uma mandíbula humana e também não foram encontrados fósseis de símios nesse depósito. Sua conclusão é prematura. Divulgar arqueologia é uma tarefa ainda no Brasil pouco efetiva pela quantidade de divulgadores. Infelizmente, essa é a realidade. A gente tem galera aí muito massa, muito boa, fazendo esse trabalho de divulgação. Eu posso citar aí algumas pessoas, por exemplo, como o canal Arqueologia Egípcia, da Márcia Jamile, o Arqueologia e Pré-História, do João Carlos Moreno de Souza, que tem o Arqueologia em Ação. A gente tem um pessoal também, se eu não me engano, da FURG, que tinha um canal, um pessoal lá do Sul. A Cristiane Eugênia Amarante, que tem o seu canal de arqueologia também, o Arqueologia Alternativa. A gente tem outros pesquisadores que atuam realmente nessa área de divulgação científica, como por exemplo a Glória Tega, que fez um trabalho aí já há muitos anos com a divulgação da arqueologia, com assessoria de imprensa para arqueologia, e que também já produziu alguns materiais audiovisuais. Então a gente tem uma galera, mas ainda assim, como eu falei, aqui são poucos nomes, né? Para a gente conseguir fazer com que realmente a arqueologia possa chegar ao máximo possível de públicos, né?
principalmente pensando nessa dimensão territorial que nós temos no Brasil. Então realmente a gente precisa ter mais pesquisadores interessados em compartilhar o que vem fazendo, né? E eu acho que ações como essa que a Contextos faz, que são pequenas, não são as melhores do mundo, mas são feitas com o objetivo de encontrar ferramentas que são acessíveis e mostrar para as pessoas que essas ferramentas também podem ser usadas. Então isso foi algo que sempre motivou a gente em desenvolver, tanto que quando a gente começou a fazer esse tipo de trabalho, foi usando a plataforma de transmissão, né, do YouTube para fazer live, isso em 2014, né, final de 2014. Então a gente viu, não, a gente tem que começar a pensar a divulgação científica fora a palestra, né? Porque as pessoas, os projetos de arqueologia, principalmente nessa área do licenciamento ambiental, não excluem a arqueologia que está sendo feita na universidade, que também às vezes tem pouca extensão e pouca divulgação científica, mas principalmente nesse campo do licenciamento ambiental, no qual as normativas técnicas, a legislação pede que a gente faça divulgação científica, além de educação patrimonial em alguns casos. Então a gente tem que fazer essas ações obrigatoriamente, mas muitas vezes isso fica pautado a uma simples palestra, né? Eu chegar numa escola, falar com uma turma de estudantes, dar uma palestra ali para uma colônia de pesca e encerra aí. Eu acho que isso é importante, esse contato junto com as comunidades, beleza, mas também a gente não pode excluir outras possibilidades, e a gente sempre viu isso, que é aquilo, por mais que a gente atinja um público pequeno, quem tem a familiaridade com a internet sabe que as coisas para crescerem, você ter um maior engajamento, um maior acesso, você tem que investir, pagar. Infelizmente, hoje a totalidade das plataformas de redes sociais atuam dessa maneira. Você tem que pagar para poder crescer. E isso é um problema quando a gente tem pouco recurso, né? Então a gente sempre pensou, não, mas de qualquer forma, o conteúdo que a gente produz vai estar aqui, vai estar armazenado, vai estar guardado no nosso canal do YouTube e as pessoas podem acessar assim que quiserem, né? Ou quando pesquisarem sobre arqueologia na internet. Então, essa foi a ideia. E aí a gente foi fazendo, teve épocas que ficou mais difícil a gente seguir com o Contextos Live, e aí a nossa divulgação científica ficou mais ou menos por aí. E aí chegou o audiovisual. Então eu comecei com a câmerazinha bem fraquinha a fazer uns curtas mais experimentais, tentar entender esse mundo da edição de vídeo, de produção de vídeo. E eu comecei a brincar um pouco com isso e botar lá no canal do YouTube. E aí surgiu a oportunidade, a gente investiu na produção de um curta documentário que está disponível no nosso canal do YouTube, que se chama Mestres da Maré, episódio 1, que é uma série que eu pretendo seguir futuramente. Ela se viu aí como piloto, né, pra gente poder ter essa ideia aí. A gente fez em parceria com o pessoal da Zons, né, lá de Aracaju. Essa produção foi melhorando, a gente foi tentando ali e tal, e aí eu comecei a estudar mais edição, vira e mexe eu tô fazendo um documentáriozinho, um curto, alguma coisa assim, filmando algo, e agora o mais novo investimento foi uma boa máquina pra gente poder editar, gravar esses podcasts pra vocês, e isso tudo tá sendo possível agora, né, bem recentemente. Por isso que agora 2020 tá sendo o ano que a gente quer realmente explorar cada vez mais os formatos de divulgar a arqueologia e principalmente divulgar o que a gente tá fazendo, né. Então eu acho que é mais ou menos esse o intuito aqui. Basicamente eu estou à disposição de vocês, porque por hora tudo que quem vem fazendo aqui dessa parte de design, edição, produção e agora captação, gravação de áudio, né, tudo sou eu, né. Eu gosto muito dessa área, por isso que divulgação científica foi algo que a Contexto sempre pensou, porque eu sempre tive um interesse na produção desses conteúdos, né. Então eu acho que isso favoreceu muito, porque quando eu vi que custava caro fazer essas coisas, pensando na nossa realidade de pesquisa, onde às vezes a gente não tem como cobrar para criar esses produtos. Por quê? Porque vai ter uma outra empresa botando um valor lá embaixo para pegar aquele serviço, então a gente tem que cortar nesses pontos. Por isso que eu falo que o pessoal se limita a fazer divulgação científica apenas a palestra, né? Mas existe essa possibilidade de usar ferramentas gratuitas e a gente tá produzindo, e é isso que a gente tá fazendo. Mas isso aí eu tenho que ceder do meu tempo, da minha energia, que eu poderia estar empregando em outras coisas, muitas vezes descansando a mente, né? Porque realmente a arqueologia é algo que desgasta muito, principalmente quando você acaba fazendo a coordenação de pesquisas em campo. Então você tem que ficar períodos fora de casa, trabalhando
mais de 10 horas por dia, porque você tem o campo durante o dia, ainda à noite você tem que processar dado, fazer planejamento para outro dia, diário e por aí vai. Enfim, eu acho que são coisas que a gente pode estar trazendo aqui para discutir sobre o cotidiano da pesquisa. E eu acho que nessa pequena conversa deu para vocês entenderem que a gente sempre tem uma preocupação muito grande com a divulgação da arqueologia, produzir conteúdo, e é isso que a gente vai trazer para 2020 com os podcasts, né? A gente tá pensando em 2 formatos básicos por hora, que é esse, no qual eu sou o apresentador, anfitrião, o que seja, mas o próximo formato é um formato com um pouco mais de senso de humor, com quadros, entrevistados, com participação, e esse vai ser um programa feito em parceria com um canal aí e um site parceiro nosso. Eu não quero ainda anunciar muito detalhe, porque é algo que a gente tá organizando e tal, mas a gente já gravou um piloto para ver como é que funcionaria esse formato, ficou interessante. Então esse a gente ainda tá conversando para soltar mais próximo ano, com certeza aí 2020. Desculpa se eu tá falando próximo ano, porque isso vai estar saindo já em janeiro de 2020, esse primeiro episódio. Não. Por hora, esse é o nosso carro-chefe, o Contextos Podcast, esse bate-papo com vocês. Continue cavando, Cornelius. Você achará evidências do dono desta casa. Um macaco. Espero que tenha sido agradável esse primeiro encontro, essa primeira conversa, mas prometo que os próximos programas serão mais interessantes e a gente vai entrar um pouco mais a fundo dentro de algumas temáticas e algumas coisas. Aproveitando aí que tá caindo o céu aqui durante a gravação. Valeu, gente. Nos siga nas nossas redes sociais. Como eu já falei, Instagram, contextos.arqueologia. No Facebook, se você botar Contextos Arqueologia, você vai encontrar, mas você pode botar também no URL lá, facebook.com/arqueologia contextos. O nosso site, contextosarqueologia.com.br, e também vocês podem nos encontrar no YouTube, Contextos Arqueologia. Vocês vão encontrar nossos vídeos, inclusive o podcast vai estar sendo colocado lá, tá bom? Muito obrigado por nos acompanhar. Deixa aí os comentários, recomendações, ou através das redes sociais ou no campo de comentários no YouTube, e a gente se encontra em breve. Até mais!